Ele é um personagem muito literário, né? As paixões dele são paixões literárias, são paixões de romance. O clima do Antônio Carlos, o meio dele, né? O habitat dele era a luta política. É curioso, mas ele achava que a Bahia era dele. Era uma pessoa extremamente sedutora, né? Ele sabia seduzir quem ele queria. Antigamente aqui, na fim da década de 40, 50, não tem as gangues hoje? Antigamente tinha as turmas. E tinha aqui, no Campo da Pólvora, tinha a turma do Campo da Pólvora. Era uma praça, onde hoje é de frente onde hoje é o fórum, aquela praça ali, tinha uma estátua no meio. Antônio Carlos tirou a roupa e fez a volta olímpica na praça. Aí tinha naquele tempo chamava secreta, né, que era agente de polícia, né? Viu e prendeu ele. Esse rapaz chamava-se Chuteirinha, o nome dele. Esse rapaz depois tornou-se grande amigo de Antônio Carlos, foi vereador e foi da turma de Antônio Carlos. Antônio Carlos Magalhães nasceu na Ladeira da Independência, em Salvador, no dia 4 de setembro de 1927. Na juventude, foi um típico rapaz da classe média baiana. Eu conheci Antônio Carlos Magalhães na década de 50. Ele era estudante de medicina e eu era estudante de belas artes. E a gente se encontrava na Rua Chile, que é o centro aqui da capital baiana, e que era o point de antigamente. Lá para as 4h30, 5 horas, começava o footing, toda a Bahia chique. Antes da vida pública, Antônio Carlos Magalhães passou pelo curso de medicina. Na verdade, um atalho para o movimento estudantil. A ficha de matrícula e o histórico escolar revelam um aluno mediano. Entre as fotos dos antigos patronos da velha faculdade no Terreiro de Jesus, encontramos a marca da tradição, o rastro dos Magalhães. Lá estão o pai e o avô de ACM. Na cerimônia de formatura em 1952, ele já demonstrava que seu destino não seria medicina. Medicina ele nunca não sabia nem aplicar injeção. E ele sempre dizia isso. Não aplicava injeção. Ameaçou um dia um amigo, o cara quase saiu correndo. Ele era basicamente jornalista, né? Ele se formou em medicina, mas ele trabalhou aqui no jornal chamado O Estado da Bahia e foi redator legislativo, não sei se o termo é hoje, é esse ainda, mas na Assembleia. Ele ficava, digamos assim, fazendo um resumo dos discursos, tinha funcionários para isso na Assembleia. E ele já ligado a Antônio Balbino. E interessante é que ele, funcionário, ali copiando os discursos dos parlamentares, ele chegou a protestar. Isso entrou para o folclore aí, alguém estava falando mal do então governador, ele tomou a voz, não apoiado. Não era respaldado por uma longa linhagem de políticos. É bem verdade que seu pai, Francisco Magalhães, havia sido já deputado federal à Constituinte de 1934, onde ele, o pai de ACM, travou amizade com Juscelino Kubitschek, também constituinte àquela altura, também deputado, né, Assembleia Constituinte por Minas Gerais, né, e permaneceria deputado federal até 1937, quando do golpe no Estado Novo, em que Getúlio fechou o parlamento. Ele gostava de contar que acompanhando a sessão da Constituinte lá no Rio de Janeiro ainda, ele apontou para uma cadeira e disse, olha, eu vou sentar aqui, ainda vou sentar aqui como deputado.
Raros são os protagonistas da política brasileira reconhecidos por suas iniciais. O folclore político sobre Antônio Carlos Magalhães é muito farto, né? Agora, evidentemente que a entrada de Antônio Carlos na cena política nacional, ela não se dá como uma personalidade. Ela se dá dentro de um grupo político, né, que aderiu à estratégia do golpe. Ele era um político juracivista, ligado ao grupo liderado por Juraci Magalhães na Bahia. Inicia a trajetória política em 1954, quando foi eleito deputado estadual pela UDN. Em 1958, elege-se deputado federal, cargo para o qual foi reeleito 2 vezes. Desde a juventude, Antônio Carlos já demonstrava aquilo que seria uma das suas mais destacadas nuances: a intimidade com o poder. Chegou deputado federal no Rio de Janeiro e a primeira coisa que ele fez foi se aproximar do Juscelino. Então foi lá para o Palácio Catete e ficou um tempão lá, manda esperar. E ele lá esperando. Tomou um chá de cadeira, digamos assim, e quando atendeu, ele protestou e o Juscelino acabou dando o telefone particular dele. E aí ele passou a ser Juscelino, se apaixonou pelo Juscelino, o Juscelino gostava muito dele, e nasceu o UDN Chapa Branca. E a partir daí ele foi governo. Naquela época nós estávamos em campos quase divergentes dentro do partido, nós éramos do mesmo partido, mas ele apoiava um pouco o presidente Juscelino e nós pertencíamos à ala do Carlos Lacerda. Por conta dessa orientação, o Antônio Carlos Magalhães foi, por exemplo, favorável à devolução a João Goulart dos poderes presidencialistas naquele plebiscito, contra a orientação majoritária da UDN Nacional. O golpe militar de 1964 marca um ponto de inflexão. Mais do que nunca, ele demonstra o talento necessário para transitar entre democracia e regime de exceção. Era o político de terra e mar, o político anfíbio. Uma opção política desse grupo embarcou na estratégia golpista, isso se deu no segundo semestre de 63, momento em que no Brasil inteiro, forças políticas que não tinham nada de originalmente autoritárias, eram forças, inclusive, que imaginavam o quê? Que os militares precisavam entrar em cena para dar um freio de arrumação, retirar da cena política aqueles políticos, entre aspas, populistas, que amealhavam os votos e impediam que este liberalismo udenista chegasse ao governo pela via eleitoral. Ele permaneceu na UDN até a extinção, logo após o golpe de 64, né? Mais precisamente no final de 65, né? É baixado o AI-2, que extingue o pluripartidarismo herdado daquele período que vai de 45, 46 até 64, 65. Né? 20 anos de experiência pluripartidária. Foi através de Louisiana que ele se aproximou do governo militar. Louisiana foi trabalhar com Castelo Branco. Ele foi muito amigo de Castelo Branco, já lutou para que o Louisiana fosse governador da Bahia, e com Louisiana governador, ele assumiu a prefeitura de Salvador. E aí sim é que ele ganhou importância, estabeleceu aqui o domínio na política baiana. A imagem que a gente tinha dele, que eu tinha dele, era de um sujeito extremamente reacionário, né, apoiando entusiasticamente o golpe, anticomunista ferrenho, né, que aliás ele se provou na vida que não era, absolutamente. Né, e era essa a imagem que eu tinha dele, era péssima, a imagem era péssima, pior possível. Agora, quando ele chegou na prefeitura, ele mudou completamente essa imagem que ele tinha. Um homem que soube criar equipes, um homem que soube criar lideranças e, ao mesmo tempo, ele teve uma grande expressão popular. Eu só notei isso em 2 pessoas, em Glauber Rocha e em Antônio Carlos Magalhães. Ele nomeava, podia ser até um servente,
mas no que ele nomeava era competente. Ele não se cercava de medíocres, fossem meros cumpridores de ordem. Uma série de políticos, né, que vieram da tecnocracia carlista, vamos dizer assim, tá? Tecnocratas que no processo se transformaram em policratas, né, uma mistura de tecnocrata com político, não é? Alguns depois foram galgados a cargos importantes, a postos importantes, não apenas no estado da Bahia, mas também no plano federal. O curioso é que ele levou para a prefeitura uma equipe absolutamente jovem. Ele deixou de lado, digamos assim, os representantes das famílias importantes daqui da Bahia e foi buscar na universidade.